Relações pessoais sem filhos. Hello, nenas! Aqui é a Neriane Neumann, fundadora do Não Nasci para Ser Mãe, e hoje a gente vai bater um papo sobre as relações, os relacionamentos no geral, tá? Família, amigos, conhecidos, relações profissionais, em relação às mulheres que decidiram não ter filhos. Então, essa vai ser a nossa temática de hoje, que é um assunto assim que às vezes pega fogo, né? Porque tem relatos das mais diversas, assim, envolvendo isso. Então, eu queria saber, assim, de vocês, como que é para vocês, no geral, os relacionamentos? Podem comentar até, né, no âmbito familiar, com pai, mãe, irmãos, primos, tios, como que é isso para vocês? Como que é a questão de, se vocês têm alguma parceria amorosa também, como que é esse relacionamento no meio dessa decisão, né, dessa escolha, dessa opção de vida de não ter filhos, profissionais também, ou com amigos, conhecidos. Então, queria ouvir aí um pouco de vocês, como que é essa questão dos relacionamentos. Vou chamar, o pessoal fica meio tímido, né? Então, vou chamar aqui a Tati. A Tati foi a primeira a entrar na sala hoje, então vou dar a palavra para ela aqui. Como que é para ti, Tati, a questão dos relacionamentos pessoais, assim, com essa tua escolha? Eu estava pensando nisso hoje, né. Primeiro, meu nome é Tatiana, eu sou de Belo Horizonte, Minas. Não tô não, mas sou de Belo Horizonte, Minas. Eh, eu não sei, eu não vivo muito essa pressão, assim, não vivi muito essa pressão. Agora já passou um pouco por causa da idade, o pessoal já nem, né, assim, não tem mais isso não. Mas, Idade tu eu tem, Tati? Idade tu oi? tem? Que idade tu Eu tem? tô com 45. Beleza. Então acho que já passou aquela fase, sabe, vai arrepender. Não você ainda tem tempo. Teve essa fase sim, mas, eu não sei se tem uma coisa também que eu acho que pode ter a ver dessas relações pessoais, né, família, amigos, que minha mãe é interessante porque ela divorciou há muitos anos atrás, numa época que ninguém divorciava, assim. E eu acho que teve uma transmissão, sabe, para a família, de uma coisa de quebrar um pouco essas normas, essas tradições familiares. Então, eu não sofri, assim, muito essa pressão, assim. Dos amigos, talvez um pouco. O que eu via muito, assim, é como eu moro no bairro onde eu estudei, e a gente vai vendo as pessoas, você vai vendo que as pessoas vão dando essa continuidade, né. Eu que me sentia meio ET, de todo mundo que eu via que, né, na escola, que cresceu, que estudou, seguiu aquele script, e eu não estava seguindo aquele script, assim, né, com aquelas dúvidas, sem saber muito. Então acho que teve algo muito mais, interno também, até a decisão ser mais elaborada, assim. Mas eu acho que teve a ver com isso, assim, né, dessa transmissão dessa mãe para a família, que eu não tive muito essa cobrança familiar. E eu acho também que tem uma coisa que apazigua, porque hoje eu tenho, né, assim, tô num casamento que, o meu marido já tem filhos de outros relacionamentos, então eu acho que isso dá uma apaziguada, porque quando o povo pergunta assim: "Você tem filho?", eu falo: "Não, eu tenho enteado", aí as pessoas sossegam. Sabe, eu percebo muito isso, assim, poucas vezes eu ouvi, uma pessoa que falou assim comigo: "Mas você tem que ter o seu", né, assim, eu vejo que foi uma vez, assim, nem era um cara do Uber comentando e tal, mas eu vejo que isso apazigua, sabe, com aquela cobrança que eles vão cobrar: "Ah não, enteado, né", eu falei: já tá valendo". Já tá bom assim. Então, por isso que eu sinto que tem um pouco esse distanciamento, mas eu vejo que é muito uma coisa muito particular, não é o comum, né, não é esse comum. Eu acho que o que a gente vê muito mais essa cobrança, e eu escuto, né, que eu sou psicóloga, eu escuto no consultório muito essa cobrança das mulheres, né. Então A é gente isso. tem diferente. Obrigada, Tati, pelo teu compartilhamento aí, né, da tua vivência.
A gente tem diversas realidades, né? Conheço não mães que são super de boa, assim, nos relacionamentos. Eu sou uma, né, que eu também não sofri nenhuma pressão da família, tenho uma relação muito boa com as pessoas da minha família em relação a isso. Às vezes surge uma piadinha aqui ou outra, assim, mas na brincadeira mesmo, né? Não é uma coisa hostil ou muito invasiva. E já recebi mais cobranças, assim, e julgamentos de pessoas de fora da família, né? De conhecidos até, porque quem é meu amigo mais próximo também sempre aceitou, assim, e acolheu isso nesse sentido. Mas o que eu vejo, assim, por exemplo, de relações pessoais, por exemplo, trazendo para a minha vivência, quando algumas amigas minhas que tiveram filhos acabaram se afastando um pouco, né? Porque ficam mais vivendo a maternidade. O início é bem difícil, como a gente sabe, né? Que demanda muito da mãe. Então, tem amizades assim que se afastaram mesmo depois que se tornaram mães, começaram a conviver mais com pessoas que também tinham filhos, mas também tem amizades que eu mantive e que também me mantiveram, só que não é a mesma coisa, né? Depois que as pessoas têm filhos, elas não estão mais tão disponíveis, né, para a gente ou para diversas outras coisas da vida, né? Porque criança demanda e criança também, além das demandas habituais, também tem as questões, quando fica doente, tipo, a pessoa marca um negócio contigo, aí acontece um imprevisto com o filho e tal, e não pode ir. Então, nesse sentido, assim, as relações pessoais, elas sofrem alterações, né? Isso muito eu percebi das minhas amigas que tiveram filhos, assim. E para vocês, para as outras meninas aí, como que é essa questão das relações? Então, deixa eu só Aline. completar uma coisa que você me fez lembrar, eu não estava lembrando, de uma colega, né, assim, que a gente acabou se distanciando um pouco por causa disso também, porque depois da maternidade ela achava que todo mundo tinha que dar a mesma importância para isso, igual a ela, então ela ficava com raiva se alguém conversava com ela, conversasse e não perguntasse do filho. Sabe, como se fosse, assim, aquele objeto, né, aquele filho fosse a coisa mais importante para todo mundo também, assim. E aí eu senti que realmente a gente foi perdendo a afinidade, perdendo né, assim, o que conectava de alguma forma, assim, e acabou se distanciando. Mas, eu tenho amigas com filhos que a amizade permanece, assim, e é muito interessante porque a minha irmã, ela é o oposto de mim, sabe, ela queria ter um monte de filho, uma penca, assim, queria ter uma creche, e acabou que não tem, então assim, eu acho que essa diferença também um pouco, você vai vendo, né, como que é, e realmente depois que a mulher se torna mãe, muitas vezes fica muito esse assunto, então ou você entra naquilo ou você, né, assim, vai perdendo essa afinidade, assim, acho que você me fez lembrar desse caso, era isso. Bom, então, boa noite. Eu sou a Aline, eu moro em Maricá, no Rio de Janeiro, e tenho 43 anos. Bom, o que eu posso dizer sobre isso é que a fase que eu estou passando agora, assim como a Tati, acho que as pessoas acabaram se acostumando e deu uma cessada, mas eu já passei por uns momentos bem difíceis, né? Já ouvi, assim, algumas coisas bastante desagradáveis, principalmente depois que eu fiz 40, né? Parece que o 40 é um marco, assim, né? Então, no meu aniversário de 40 anos, por exemplo, eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa que me parabenizava, e logo na primeira linhazinha do WhatsApp ela me parabenizava, na segunda de baixo ela me perguntava: e agora? Estamos ficando velha, né? Precisamos pensar na questão da maternidade. Essa foi a mensagem de aniversário que eu recebi dessa pessoa. E eu fiquei até muito chateada na época, inclusive. Mas assim, já tive algumas amigas, já fizeram alguns comentários, né? Amigas que já têm filhos, né? E aí, quando é que vai ser mãe? Mas assim, agora eu acho que as pessoas acabaram se acostumando já com o meu posicionamento. Eu não tenho ouvido mais recentemente nenhum comentário assim desse tipo um pouco mais assim agressivo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então acho que as pessoas acabaram se acostumando com o meu posicionamento, né? Então assim, eu tenho uma irmã, minha irmã tem uma filha e ela super entende.
a minha questão. Meu marido também super entende, também não me cobra, e também acho que se depender dele, realmente a opção é de não ter filho mesmo, porque eu ainda não sou 100% decidida em relação a isso. Mas, assim, o que que acontece? Eu tenho umas questões biológicas que me dificultam poder ter filhos biológicos, e aí, depois que eu comecei que eu descobri toda essa questão na minha vida, eu comecei a pensar sobre outras possibilidades. Foi aí que eu conheci o grupo, comecei a pensar sobre a não maternidade, sobre até a questão também de adoção, e várias coisas começaram a aparecer para mim, e eu estou nessa fase agora, né? Estou conhecendo, conversando, eu acho que é isso que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas, assim, atualmente eu posso dizer que eu estou numa fase mais tranquila, já passei por momentos mais difíceis. Minha mãe nunca me cobrou nada em relação a isso. Engraçado que a minha mãe é de uma geração bem antiga, né? Minha mãe é falecida, mas ela era de uma geração bem antiga, né? E, embora ela fosse dessa geração, ela nunca me cobrou isso, né? Eu achava minha mãe até moderna, porque ela era daquela geração que a mulher tinha que ser mãe de qualquer jeito e que tinha que ficar em casa, não trabalhava, tudo. A minha mãe era dessa geração e nunca me cobrou nada. Mas eu já passei por já ouvi alguns comentários bem desagradáveis, e agora na fase que eu estou sentindo que está um pouco mais tranquilo, né? Eu não comento com algumas pessoas da minha família, não entro muito nesse assunto com alguns parentes, né? Também não sei aí o posicionamento deles, qual seria, mas também não entro muito nesse assunto com alguns parentes. Mas eu posso dizer que eu estou passando por uma fase mais tranquila em relação a isso, né? Eu acho que, por incrível que pareça, alguns comentários assim um pouquinho mais esquisitos vêm da própria internet. Quando você faz alguma colocação em alguma postagem de alguém, você recebe alguns comentários. Mas das pessoas mais próximas, eu acho que elas estão até já começaram, eu acho que elas desistiram de me cobrar isso já, né? Porque antes ficava naquela coisa. Essa pessoa mesmo que me mandou essa mensagem nunca mais falou sobre isso comigo, né? Então, acho que elas desistiram de ficar no meu pé me cobrando sobre maternidade, né? Até porque essa pessoa que me cobrou, ela depois teve os netos dela, e acho que ela depois começou a perceber como é que é a realidade das coisas, então ela nem me cobra mais nada em relação a isso. E é isso que eu tenho para falar, né? Eu acho que os comentários mais indesejados que eu vejo são de pessoas que eu não conheço, de postagens da internet mesmo, sabe? Que às vezes eu faço alguma colocação sobre não maternidade, aí eu recebo algumas respostas, né? Você nunca vai saber como é que é o amor, como é que se fala, você nunca vai saber como que é o amor verdadeiro, e filhos, só filhos realizam sua vida. Foram pessoas que eu não conheço na internet, que já me falaram sobre isso, né? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês nesse momento sobre isso. Então, estou passando uma fase um pouco mais tranquila, por incrível que pareça. Que bom, Aline. Temos três aqui já, né? Eu, a Tati e a Aline, que até familiarmente é uma coisa mais tranquila. Quero ouvir das meninas aí agora. Vitória, como é que é para ti, nas tuas relações aí? Passou para mim agora, foi. Bora Tô lá. mais tranquila. Pronto, familiar. A minha mãe já soube desde quando eu era pequena que eu não queria, então ela nunca exigiu de mim, não. Mas às vezes ela solta umas piadinhas, tipo, mas é só por brincadeira mesmo. Meu pai também nunca exigiu. Minha avó já me questionou, mas já expliquei a ela sobre o meu posicionamento. Não tenho nenhum relacionamento amoroso, né? Mas futuramente quero ter. Eu sofro mais pressão de fora quando eu vou falar sobre o assunto. E é isso. Tá, mais uma sortuda aí também, né? Que não sofre muita intervenção familiar ou das pessoas próximas. E tu, Carol, como é que é para ti essa questão? Olá, boa noite. Meu nome é Carolina, eu falo de Curitiba. Temos duas novas integrantes que eu ainda não conheço. Tenho 25 anos, sou laqueada há fez um mês já, graças a Deus. Bom, as minhas relações pessoais em relação à escolha da não maternidade foram bem desagradáveis. Graças a Deus que na relação familiar não. Minha mãe sempre entendeu. E a Aline também estava falando da mãe dela, que
de uma geração já muito mais conservadora, né? A minha avó também me apoiou muito, e a minha avó teve 2 filhas e também é de uma geração mais conservadora, e eu tive o apoio dela também, que me surpreendeu bastante. Ela sempre falou que ser mãe é padecer no paraíso. E quando eu falei que eu não queria a maternidade, ela falou que tudo bem, que ela me apoiava e que era a melhor escolha na atual conjuntura que anda o mundo, né? A minha mãe também sempre me apoiou. Na verdade, minha mãe e meu pai. Eu não possuo contato com a família, os parentes do meu pai, mas não sei o que eles acham a respeito disso. Alguns parentes da minha mãe na época que eu decidi, né, contar pela não maternidade, sempre falavam, ai, mas você vai desistir, você vai encontrar alguém legal. Aquela situação que você joga para plateia, você joga para a galera e eles que decidam sobre a tua felicidade e o teu desejo de escolha. E eu sempre deixei isso muito claro, que não, né, até que eu fiz a laqueadura e incrivelmente, semana passada a visão deles mudou. Eu até escutei que não, você realmente fez uma boa escolha, porque filho é muito complicado. Eu falei, uau, que bom, né? Que pelo menos. Agora, as relações pessoais de amizade, eu perdi algumas amigas também. Na verdade, algumas amigas se afastaram, porque elas sempre falavam que não concordavam com a minha decisão, né? E eu sempre falei que eu ia fazer a laqueadura independente de concordarem ou não. E quando eu fiz, teve um afastamento. Na verdade, teve uma que parou de me seguir até no Instagram. Mas, assim, eu gosto muito das minhas amigas no Instagram. Eu sempre tô postando que eu amo muito as minhas amizades. Mas para sair da vida de alguém significa uma escolha, né? Então a gente não pode, infelizmente ou felizmente, eu acho que é felizmente, a gente não pode viver aquilo que as pessoas acham que a gente tem que viver. A gente tem que viver, a gente vem para cá uma vez só, né? Nesse corpo, né? Com essa. Então eu acho que a gente tem que ir atrás da felicidade. Tem uma amiga minha muito próxima a mim que tem um filho que é uma paixão da minha vida, assim. Apesar de eu não querer ser mãe, eu tenho os meus sobrinhos de coração. E ela me surpreendeu muito, porque ela me apoiou muito. Ela falou, olha, eu sei que desde a época da escola você já falava que você não queria ter filhos, e eu acho que é isso que você tem que fazer mesmo. E eu falo que eu me surpreendi com ela, porque a maioria das mulheres que são mães, eu recebi muito julgamento delas. Você nunca vai saber o que é amor de verdade, você vai casar, o teu marido vai querer ter filho. Teve uma pessoa que falou, você vai casar, o teu marido vai querer ter filho, você vai viver uma relação infernal. E eu falei, não, eu não vou viver relação infernal. Porque para eu ter uma relação, eu quero uma relação decente, eu quero uma pessoa decente. Então, assim, das minhas amigas, muitas se afastaram, que não sei mais se somos amigas. Para mim, ficou o mesmo sentimento, né? Gosto muito dela, respeito muito. Dela, eu não sei também, com todo respeito, nem me interessa saber. Agora, das pessoas externas, por exemplo, mães, né? Outras mães, até parentes de amigas minhas, me julgaram bastante. Eu vi muita coisa desnecessária, julgamentos desnecessários, coisas assim que no começo, assim, mais ou menos por 20 anos de idade, eu ficava muito nervosa, eu chorava, eu esbravejava. Hoje já, graças a Deus, com muita terapia, temos uma psicóloga no grupo, graças a Deus. Com muita terapia, eu entendi que a gente só recebe, só dá aquilo que a gente tem, né? Então, para mim, o que essas críticas, o que falam é água. Mas, assim, muita desestimulação pelo desejo da mulher, pela vontade da mulher. E eu via isso não só comigo, mas inclusive para as mulheres que já eram mães. Eu sempre falei, inclusive sempre comentei com a minha mãe, que se eu tivesse filhos eu seria julgada de alguma forma, porque existe o Mãe Arrependida, a página, né, Mãe Arrependida, e as mulheres lá são julgadas de toda forma. Mas eu ainda acho que a não maternidade, não invalidando o julgamento das mães. A não maternidade, ela
carrega aquele peso do você precisa fazer o teu marido feliz, você precisa fazer o mundo feliz, você precisa deixar um legado, né? Eu não, igual a Lidiana falou, eu não sou do Game of Thrones, então eu não tenho que deixar legado para ninguém, inclusive, né? E é isso, assim, eu tive uma relação de um tempo considerável, né? A gente cogitava casar, mas casar nunca foi meu sonho, então eu fiquei muito indecisa. E ele sabia do meu desejo da não maternidade. E ele sempre respeitou, inclusive, ele também dizia que ele não queria a paternidade, né? Porém, a família dele era religiosa, assim, com todo respeito, né? Se virem esse vídeo, eu gosto muito de todo mundo, mas eu tô falando aqui a realidade, né, da situação. A família dele era muito religiosa e eles não concordavam. Eles sempre falavam que ter filhos são heranças do Senhor, que é bíblico, e eu sempre respeitei porque, né, é uma situação que vai além, é uma crença e tudo mais, mas eu sempre deixei isso muito claro dentro de uma relação. Atualmente eu não tenho relação nenhuma, porque na atual conjuntura da minha vida não cabe uma relação, né? Eu estudo, eu trabalho, eu treino, eu faço faculdade, eu faço mais uma faculdade, eu faço 3 pós ao mesmo tempo, então não tenho tempo. Mas, assim, se futuramente acontecer a possibilidade, como eu já falei, eu quero uma relação decente, uma pessoa decente, que me respeite e que respeite a minha decisão. E eu vou deixar sempre muito claro, sabe? Porque a individualidade eu acho que é o maior dos direitos, assim. Eu não, lógico que respeitando a coletividade, em respeito à coletividade também. São os direitos que andam juntos. Mas a minha individualidade como mulher não pode ultrapassar qualquer tipo de amor que venha a me desestabilizar ou a não respeitar as minhas escolhas. E é engraçado que essa semana eu estava vendo uma pesquisa feita já faz 10 anos, de 2014, de uma universidade do Reino Unido, que diz que os casais que não têm filhos, eles têm uma relação mais saudável, eles têm uma relação mais aberta ao diálogo do que uma relação que tem filhos. E isso me deixou bem preocupada, eu até estava comentando com a minha mãe, porque eu acredito que uma relação que existe em filhos precisa também ser muito aberta, principalmente a diálogos, né? Então, a gente abre pauta, inclusive, até quais são os motivos disso não acontecer, sabe? Então, é isso. Eu peço desculpas pela minha voz, é porque Curitiba tá muito frio, tá friozaço aqui. E daí vem rinite, né? E vem alergias da pele e tudo mais. Então eu tô com essa voz, mas na próxima eu prometo que eu vou estar com uma voz bem melhor. Aqui também tá fazendo bastante frio, Carol, Porto Alegre. Estou com o ar-condicionado ligado no 30 aqui, mas mesmo assim não tá aquecendo muito. O meu arzinho tá aqui do ladinho também. Mas assim, essa questão das relações, né? Tu não foi a primeira pessoa já que relatou que perdeu amizade por causa dessa escolha da não maternidade, né? A Lid do Felizes Sem Filhos também conta, fala aqui porque ela já contou publicamente isso também, que ela também, uma amiga dela se afastou dela quando ficou sabendo que ela não queria ter filhos. Então, a gente vê o quanto está arraigado ainda na nossa cultura, na nossa sociedade, na educação que a gente recebe, na doutrinação para a maternidade, né, desse sistema de maternidade compulsória, que hoje a gente tem mais consciência sobre ele, só que não é todo mundo ainda que tem consciência sobre ele. E o quanto isso ainda está introjetado nas pessoas, delas se afastarem de alguém que elas gostam, né? Assim, a simpatia do princípio que elas gostassem, né? Porque eram amigas e tal. Elas preferem se afastar por vincular o caráter ou a personalidade da pessoa, o sentimento, o coração da pessoa ao fato dela querer ou não querer ser mãe, né? Também tu trouxe outra questão, Carol, que falou, hoje não cabe um relacionamento na minha vida, porque minha vida está muito movimentada, né? Estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Isso é outra coisa que é papo para um outro assunto, que acham que mulher só é feliz tendo alguém do lado, sabe? Como se não existissem outras fontes de felicidade na vida de uma mulher que não seja homem e criança, né? E filho. Então, assim, a gente
cada vez mais a gente tem mais opções, tem mais possibilidades de viver coisas tão diferentes e tão legais, que trazem tanta realização, e muitas vezes mais realização do que essas coisas normatizadas e padronizadas que a gente cresce vendo em filme, em desenho animado, que o príncipe salva a princesa e depois eles têm uma família, né? Então, mas isso, assim, das pessoas se afastarem ou hostilizarem a gente, enfim, é essa questão de estarem ainda inconscientes do sistema que a gente é doutrinado. E o quanto isso é adoecedor, né? O quanto isso pode ser maléfico, assim, para as relações pessoais. Porque o fato de uma pessoa querer ou não querer ter filhos desencadeia um afastamento, ou um julgamento, ou até, sei lá, já teve caso de morte, né? Há uns anos atrás, de uma mulher que foi morta pelo companheiro porque ela não queria ter filho, né? Então, é realmente perigoso isso dentro das relações pessoais. E eu não sei se vocês, assim, já tiveram algum afastamento, a Carol já relatou, né? Ou se mais alguém... Ou notou, assim, que algo ficou diferente depois que contou a sua opção pela não maternidade. Vocês já vivenciaram isso? Alguém além da Carol que já trouxe essa questão? Não? Eu já deixei de ser convidada para aniversário de criança, né? Porque tipo, a pessoa não sei da onde que tira que por eu não gostar, por eu não querer ter filho, eu não gosto de criança, né? Como se uma coisa estivesse necessariamente ligada à outra, né? Eu conheço gente que não gosta de criança, sempre falou que não gostava de criança e que tem filho, e que gosta dos seus filhos, não gosta de outras crianças. Então, eu tenho uma amiga que é assim. Eu tenho uma amiga. Uma vez a gente tava se programando para ir num restaurante. E daí a minha amiga falou assim, eu quero ver se tem espaço kids. Falei, olha, amiga, você vai me desculpar, mas assim, a gente pode sentar um pouquinho longe do espaço kids? Ela falou, né, querida, eu vou deixar meu filho no espaço kids, eu vou sentar do outro lado. Deixa ele com a monitor. Se acontecer alguma coisa, ela vem e me chama. Eu fiquei, meu Deus, Senhor. Ela, amiga, eu amo meu filho, mas eu não... Com outras crianças interagir é difícil para mim. Então, assim, não está relacionado uma coisa com a outra. Tem gente que ama a criança e não quer ter filhos, sabe? Não quer ter aquela responsabilidade, aquela carga, ou até por outras questões, sei lá, algum trauma que a pessoa tenha, ou pode ser o simples fato, só não quero ter essa responsabilidade de criar alguém, porque é uma responsabilidade, né, gente? Eu acho Na que... verdade, você gostar de criança é totalmente diferente de você querer criar uma, né? Eu adoro criança, mas você querer assumir o compromisso de criar a criança é bem diferente de você gostar. Então, eu entendo. Para mim, isso dá para entender perfeitamente, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, é uma coisa que eu entendo, e não tem a ver realmente. Mas essa questão que você colocou existe mesmo. Muitas pessoas acabam julgando, você não gosta de criança pelo seu posicionamento de não querer ter filhos. Isso acontece mesmo, é uma confusão, mas que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, né? E, Aline, tu já teve algum afastamento, assim, ou algum estranhamento das pessoas quando tu contou que não queria ter filhos? Eu acho que eu sou muito. Esse assunto, para mim, ele é muito reservado. Só quando as pessoas me perguntam, que eu respondo para elas que eu penso em não, que eu cogito não ter. Eu não falo assim, não sou eu. Geralmente é uma resposta que eu dou para uma pergunta que alguém me faz, né? E aí, não vai ter filho? Aí eu falo, olha, eu estou pensando em não ter. É uma resposta que eu dou, não é uma colocação que eu já faço, né? Então, quando eu já dei essa resposta, algumas pessoas ficaram assim, um pouco. Eu não perdi amizades, mas você percebe que a pessoa fica um pouco desconcertada, né? Principalmente a pessoa que eu mencionei a vocês em relação àquela mensagem que eu recebi e tal. Mas a pessoa fica um pouco desconcertada mesmo em relação a isso. Acho que ela não está esperando esse tipo de resposta que ela recebeu, que eu cogito realmente a possibilidade de não ter filhos, né? E como as pessoas estão tão presas
nessa questão tão, dessa imagem da maternidade compulsória, nessa coisa tão enraizada na nossa sociedade, para algumas pessoas isso causa espanto mesmo, né? Causa espanto. Então, eu já percebi que algumas pessoas ficaram um pouco incomodadas mesmo com a minha resposta, mas não chegou a ser um afastamento, assim, não rompi com alguém e tudo, mas eu percebo que a pessoa fica um pouco desconcertada, né? Na verdade, eu também já tenho uma propensão, eu mesma, a me afastar de algumas pessoas quando eu percebo algumas coisas que não são legais. Até não é só uma questão do meu posicionamento sobre maternidade, mas tem alguns outros assuntos que eu prefiro não ter uma proximidade de algumas pessoas que pensam. Eu respeito a liberdade de pensamento das pessoas, mas tem alguns assuntos que é difícil você conviver com algumas pessoas que pensam algumas coisas, porque chega a ser uma coisa que não é uma opinião, é uma coisa muito mais do que isso, né? Então, eu tenho essa tendência. Eu mesma tenderia a já ir me afastando da pessoa se eu perceber que não tem como eu conviver com ela dependendo do que for. Mas nessa questão da maternidade, não tenho não aconteceu comigo, assim como a Carol mencionou, não cheguei a ter essa questão de perder amizades, mas já percebi que as pessoas ficaram desconcertadas, sim, quando elas me perguntaram, assim, no primeiro momento, elas ficaram. Aí, posteriormente, eu acho que elas começaram a perceber, a Aline tem a posição dela e tal, e aí eu comentei com vocês, elas desistiram um pouco disso, né? Acho que as pessoas estão desistindo de me cobrar, de falar sobre esse assunto comigo já. O tempo está passando, né? A maternidade que elas estão esperando não vem, então a Aline já é peixe fora d'água, não vou nem mais ficar perturbando ela em relação a isso. Acho que é isso que está acontecendo comigo, né? Não sei se mais alguém tem algum exemplo parecido, mas as pessoas estão desistindo de me cobrar isso mesmo. Elas já estão ficando na dela, nem tentam mais. É isso que está Gente, acontecendo. Aline, eu tô me vendo tanto, assim, em você, porque eu também não tive essa coisa de contar, não, até porque como foi uma construção, que eu não sabia se eu queria ou se eu não queria. Sabe quando você vai viver na vida? Né, assim, você vai ver, aos 35 eu penso nisso. Aí eu fui viver na vida, assim, na hora que batesse o relógio biológico, eu pensaria. E engraçado que eu vejo a Vitória e a Carol, eu não tinha essa decisão, assim, mas eu também não tinha decisão que eu queria, mas eu também não tinha decisão que eu não queria. Então eu sabia o que que eu queria. Eu queria me organizar profissionalmente, sabe, construir minha vida profissional, minha carreira, isso eu sabia que eu queria, assim. E minha própria família falava isso: "Ah, ela tá, primeiro ela tá trabalhando, ela tá com os clientes dela", uma coisa assim, tipo assim, já era uma coisa que eu pensava. Então, quando vocês perguntam isso, eu não tive essa coisa de revelar, sabe, de posicionar, porque eu também era muito confusa, e a melhor coisa é ter isso, né, assim, essas conversas, porque é algo que foi muito solitário quando eu penso, assim, no meu processo de entender, porque você parece que você está indo contra a maré, né. E aí, né, assim, parece a gente está meio que indo contra a maré, igual eu falei, a gente vê todo mundo da minha idade, da minha geração, casado, com filho, não sei o quê, né, aquele script. Então, assim, é muito solitário, assim, né, essa decisão. Então, poder ter essa troca é super importante. E aí, quando eu fui meio que construindo isso, assim, porque, na verdade, eu teve um momento, né, assim, no meu relacionamento que a gente inclusive pensou em ter, aí não deu certo, e aí quando começaram a ter essas outras possibilidades porque eles falaram: "Ah, agora você já passou do tempo, vai ter que ser, né, assim, você já não pode mais, ser tão natural, é melhor fazer alguma coisa dessas, né, assim, no laboratório", tal, que você foi ver, eu fui pensar no investimento que ia ter, que eu falei: "Gente, será que eu quero isso mesmo? Será que isso tem a ver comigo?" Porque eu tenho tantos outros planos, inclusive a gente está vivendo hoje outros planos, outros sonhos que a gente tinha e que um filho talvez não caberia, ou teria que ser adiado, ou alguma coisa assim, né. Então as pessoas não sei se também, né, assim, por por esse processo, mas não teve uma coisa assim de eu falar, porque eu também não sabia muito bem o que eu queria. "Ah, você vai", "Ah, não sei, tô pensando, ah, quem sabe". Eu respondia mais ou menos assim, sabe, "Ah, já tem enteado". Hoje não, hoje é mais tranquilo por causa disso, né, porque acho que eles entendem que já passou o relógio biológico, já está bem definida, eu estou mais segura da minha decisão, então eu acho que também não dá muito pano para manga, mas e teve uma coisa também que
eu acho importante porque eu tenho primos, principalmente na minha família paterna, que eles não tiveram, né? Assim, então eu não sou a única assim, né? Assim, a diferentona, né? Assim, de todos os primos, tem alguns que não tiveram, tem os que tiveram, uns que tiveram muitos, outros que não tiveram, então fica uma coisa meio assim, meio equilibrada, assim. E aí eu lembro que eu conversei muito com uma prima minha mais velha, que eu falei assim, eu tenho que conversar com alguém que já passou da fase para saber se vai ter que arrepender, porque eu ouvia muito, não sei se vocês já ouviram isso, mas eu ouvia muito assim, que eu acho que também é uma forma de cobrança, que é assim, eu conheço quem já teve, quem não teve arrepende, quem já teve nunca arrepende. Eu escutava isso demais, aí eu pensava assim, tipo, a gente nem tinha que pensar, né? Tinha que ter, porque já que está decidido que vai arrepender, né? Então, né, assim, e aí eu fui vendo que não era. Primeiro eu conversei, né, assim, muito com essa prima, que ela era mais velha, e a gente teve essa liberdade dela falar do não arrependimento dela, e eu tive também acesso àquele livro, Mais Arrependidas, que eu fui vendo, não é bem assim, né, igual essa coisa, porque a gente é algo que vai sendo muito alienado, né, as pessoas vão fazendo numa alienação, assim. Então, eu acho que talvez por isso também eu não tenho, como não teve essa coisa de falar, é uma decisão assim, igual das meninas, foi mais construída, eu não tive isso, sabe, desses afastamentos, dessas coisas assim. Acho que eu sou igual a Aline também, tem outras coisas que fazem afastar. Talvez eu tenha afastado de outras pessoas por outros motivos, posicionamentos e tal, do que diretamente esse, assim. Eu acho que a gente tem uma situação bem parecida mesmo, é exatamente o meu caso. Eu também nunca tive, como eu também nunca tive essa posição tão 100% em relação a isso, eu também não tinha uma resposta tão 100% para dar, mas eu falava, olha, eu estou cogitando não ter e tal. Ainda hoje eu ainda estou nessa fase, para ser bem sincera para vocês. Mas eu acho importante participar de grupos, assim, que a gente vai enxergando as coisas por um outro ângulo, que às vezes a gente não tem a oportunidade de enxergar, né? Eu passei muito tempo com uma cobrança, mas não era nem dos outros, era minha mesmo. Era uma autocobrança minha, me preocupando. Será que eu vou me arrepender? Essa questão do arrependimento é uma coisa que vem, eu vou me arrepender. Depois que eu comecei a conhecer os grupos dos arrependidos de terem filhos, eu comecei a pensar sobre isso. Tá, as pessoas falam, a gente vai se arrepender de não ter, mas e se a gente se arrepender de ter? Maternidade você não pode pegar e simplesmente desfazer. Então, é uma coisa que eu tenho pensado muito. Essa questão do arrependimento é para um lado, mas tem a questão do outro lado também, né? Você pode se arrepender de ter. E aí é uma outra questão que também é complicada. Então, eu também faço terapia, minha psicóloga conversa muito sobre isso comigo, né? Ela tem me feito pensar assim, quais seriam os motivos, ela me faz às vezes refletir, quais seriam os motivos que você teria para que você acha que você deveria ser mãe? Quais os motivos que você acha que você não deveria ser? Então ela me faz pensar muito nos dois lados, sabe? Porque essa questão do arrependimento é uma coisa que a gente tem mesmo, né? Às vezes a cobrança era muito até minha, não era nem dos outros. Então, eu estou nessa fase de me conhecer e participar desses grupos, ouvir outras pessoas, tem sido importante para mim, para poder me ajudar a enxergar outras coisas que a gente também é, de certa forma, influenciado por essa visão da maternidade compulsória, né? A gente acaba sendo um pouco influenciado por isso, sim. Né? A gente ouve tanta coisa que a gente vai internalizando como se a gente não fosse feliz sem filho, não pudesse ser, mas aí a gente começa a ver outros pontos de vista e começa a ver que a discussão é muito mais do que isso. Você começa a conhecer outras pessoas, conversar sobre outros assuntos, ver as coisas de outros ângulos. É isso que está acontecendo comigo agora. Eu acho que eu estou me conhecendo mais agora e isso está me fazendo ficar um pouco mais segura em relação à minha decisão. Então, eu tenho considerado muito positivo acompanhar vários pensamentos e aí parar para pensar sobre a minha situação, mas é um pouco isso mesmo. Meu caso é muito parecido com o teu, muito mesmo. Mas é bem isso, né, Aline? É importante a gente ter contato com diversas realidades. O que a sociedade não deixa a mulher pensar é que a maternidade é uma escolha. A gente, né, é criada pensando, boa parte das mulheres, eu por muito tempo, até meus 30 anos pelo menos, eu achava que eu teria filhos. Por quê? Aquilo estava tão introjetado dentro de mim que eu mesma não via a maternidade como uma escolha, né, o não querer ter filhos como uma escolha. Eu achava que eu teria assim como todo mundo. Então, essa busca que eu vejo que muitas mulheres que optaram pela não maternidade têm, é essa coisa de querer conhecer outras realidades.
E eu, dentro do caminho ali do Não Nasci para Ser Mãe, eu já perdi a conta de quantas mães me procuraram nos bastidores, assim, né, sem querer divulgar nada, para falar sobre seu arrependimento, ou para falar o quão difícil é a maternidade, para elogiar o meu trabalho. Várias me disseram como é importante isso, se eu tivesse tido contato antes com esse tipo de material, com esse tipo de reflexão, né, que a gente traz, e essas conversas que a gente tem aqui nos bate-papos, a divulgação delas é justamente para isso, para mostrar, oi, mulheres, outras realidades existem, vocês não são obrigadas a ser mãe, né? Então, se questionem, conheçam, convivam com crianças e daí reflitam se aquilo é para você ou não, né? E quanto mais consciência a gente tiver de diversas realidades, mais segura a gente vai estar na nossa escolha. E isso é muito importante, é o que tu vem fazendo também, né? Também logo depois que eu já tinha decidido, na verdade, eu conheci esse livro do Mães Arrependidas e pensei, nossa, né, que interessante, teve uma pesquisa até sobre isso, né, uma coisa científica e tal. Então, é bem interessante a gente ter contato com isso. E para as mães, eu vejo que é muito difícil expor o arrependimento publicamente. Porque, óbvio, aquilo não impacta somente ela, né? Pode vir impactar a criança e tal. É uma situação delicada. E até a forma como isso é colocado pode causar um trauma no filho, né? Então, eu acho que a Carla Tenório, né, que é a fundadora do Mãe Arrependida, ela fez um trabalho muito bom, junto com a filha, assim, né, para que a filha entendesse que não era culpa dela, né, da menina, é do contexto da maternidade, enfim. E é isso, assim, acho muito importante a gente ter contato, né, com outras realidades. Tem mães que... Eu já tive relato de uma amiga que disse assim, quando meu filho era pequeno, que hoje o filho dela já é adulto, mas quando meu filho era pequeno, era bebê, as pessoas me perguntavam, e aí, como é que tá a vida de mãe? É legal, não sei o que. Ela dizia, sabe? Porque ela não tinha coragem de dizer que estava uma merda, sabe? Então... E ela disse, a minha vontade era dizer assim, gente, eu quero sair correndo, pelo amor de Deus, me ajuda. Sabe? Eu tô achando uma droga ser mãe. Apesar de amar meu filho, é uma droga ser mãe. Só que ela não conseguia. E ela disse, assim como eu, quantas mulheres não existem, né? Que falam que tá tudo bem, que é bom ser mãe, que não sei o quê, mas que no fundo não é. Então, eu acho que hoje isso está se espraiando mais, né? A gente está ouvindo falar também desses assuntos mais tabus, e eu acho isso muito importante, porque assim como existe a realidade, sim, de mães realizadas, né? A gente não pode, porque eu vejo... Também tem uma outra tendência, né? Às vezes a gente vê assim, não, porque ela fala que se realiza, que ela gosta, ela tá mentindo. Gente, não! As pessoas se realizam coisas diferentes. Tem gente que se realiza como mãe, eu conheço várias, sabe? Então, não dá para botar todo mundo no mesmo saco também de, ninguém gosta de ser mãe. Também não dá para ir para o outro extremo, né? Mas conhecer que existem mães realizadas, mães não realizadas, mãe que não, né, que engravidou não querendo engravidar. Tem as que querem engravidar e não conseguem. Então, seres humanos são diversos e a gente tem que lidar com essa multiplicidade de coisas. Mas, assim, voltando para o assunto de hoje, né, que às vezes a gente vai, né? Vai e volta, vai e volta. Voltando para o assunto das relações pessoais, eu vejo, eu me sinto, às vezes, muito deslocada quando eu estou num grupo que tem muitas mães, né? E aí o assunto se torna os filhos, né? E natural, é a realidade que elas estão vivendo, a gente fala a partir do ponto que a gente está também, né? Mas daí fica uma coisa meio desconexa, assim, sabe? Às vezes eu me sinto bem deslocada quando começam só a falar dos filhos e vão horas a fio naquele assunto. Eu me sinto um pouco desconfortável, né? Claro que trago algumas coisas e pergunto também, tento me inserir no assunto, mas quando a coisa se estende demais, assim, eu me sinto um pouco deslocada dentro
do assunto, né? Não sei como é que é para vocês isso, se vocês também convivem com mães, como é que vocês se sentem nesse contexto? Eu também, Miriam, me sinto um pouco assim, fora do lugar. Porque eu faço um curso, aí tem muitas mães, aí começa o assunto dos filhos. Não para, não. Aí eu entro no assunto laqueadura. Aí o assunto rende. É muito bom. Mas quando eu vou fazer exame, eu vou no posto, é sempre esses assuntos assim, das mulheres em relação aos filhos, como se assistisse isso. E a carreira, o que gosta de fazer. Não, é focado nos filhos. Aí, bora falar da laqueadura, que no centro melhora. Aí dá uma cutucada lá, né? É, fazer. E as demais aí, como é que é essas... Olha, por incrível que pareça, vou dizer para vocês que eu tenho muitas amigas que não têm filhos, viu? E na minha idade, mais ou menos, é dividido, né? Eu tenho a maioria tem filhos, sim. Na idade que a gente passa dos 40, é inevitável que a grande maioria das pessoas que cercam a gente tem filhos mesmo. Mas eu já conheço umas pessoas, parece que isso aí está começando essa questão que você colocou, né? Parece que as mulheres estão começando a entender que não é que ser mãe não é uma obrigação. Então já tem algumas pessoas ao meu redor que optaram por não ter filhos também, né? E já tem mais de 40, ou ainda estão naquela assim, até agora não tiveram porque ainda estão buscando a vida profissional. Então, assim, não acontece muito comigo de estar em roda de conversa com amigos e rolar muito esse assunto de filho. Às vezes acontece, algumas vezes, mas são filhos adolescentes. Já na minha idade, muitas já têm filho adolescente, né? Acho que têm a minha idade, já têm filhos que já são adolescentes e tal. E aí, algumas vezes eu até me participo como dá da conversa. Às vezes não dá, né? Para participar, muitas vezes dá. Eu sou professora também, então dou aula para adolescente, então algumas colocações sobre adolescente eu contribuo algumas vezes ali, falo, dou palpite, falo assim, gente, eu não tenho filho, mas eu vou dar um palpite aqui. E ponho. Mas realmente, se o assunto se enredar muito para a questão dos filhos. Não aconteceu ainda, mas se acontecer, acho que eu me sentiria desconfortável também. Não tenho. É aquilo, a gente fala daquilo que a gente está vivendo, né? Se a gente não tem aquela vivência ali para falar, não tem muito o que contribuir nesse momento. Mas ainda não aconteceu comigo, assim, de eu estar numa roda de conversa de amigos e o assunto prioritário ali ser filhos, não. Às vezes até coloco alguma coisa, mas aí muda, vai mudando o assunto. Então, eu não passei por isso ainda não, mas eu acho que eu me sentiria, assim, um pouco desconfortável se o assunto tendesse, por hora, se estender a ser maternidade. Eu não teria muito o que contribuir e seria isso. Apesar de não ter acontecido comigo, mas acho que eu me sentiria também um pouco desconfortável se fosse esse o tema central da conversa ali. Eu não poderia contribuir muito, né? É isso. Mais Olha, alguém? eu não me sinto desconfortável, não. Na verdade, assim, o meu grupo também é bem dividido. Eu tenho as minhas amizades. Eu sempre, quando eu entrei para a faculdade, quando eu fiquei adulta, né, eu sempre tive amigas muito mais velhas do que eu, muito mais velhas, assim, idades para ser minhas mães mesmo. Eu sempre tive muita afinidade com isso. Então, as minhas amigas de hoje em dia que têm a mesma idade que eu são amizades de escola. E também é de estágios que eu fiz na época da faculdade. Então, assim, eu me formei em Direito em 2019, eu tinha 21 anos. E a pessoa mais nova do meu grupo, depois de mim, acho que tinha 30. Então, eram pessoas que já tinham uma maturidade, já tinham uma estrutura de maturidade e tudo mais, e que são mães, né? As minhas amigas da escola também começaram a casar e ter seus filhos e tudo mais. E assim, com todo respeito, eu gosto muito de todas, mas nunca me deixou desconfortável porque sempre foi um assunto que eu pegava muito como exemplo, sabe? Sempre foi assim, ai, fulano, eu tenho que preparar o lanchinho do fulano, eu tenho que pegar fulano na escola, eu tenho que sair correndo da faculdade para lá, eu tenho que matricular o fulano aqui, eu tenho que ver o inglês da fulana, eu tenho que ver o inglês, sabe? Então sempre foi uma vida muito corrida. Eu não posso ir em tal evento da faculdade porque eu tenho que ficar
um pouquinho com fulaninho e tudo mais. E eu sempre vi isso como um exemplo ainda mais para sobressaltar a minha decisão da não maternidade. Então eu só escutava e eu ficava, meu Deus, misericórdia. Ficava, gente, inclusive eu sempre falo, gente, eu acho que ser mãe, assim, eu até falo para minha mãe, ser mãe, assim, é de uma força, porque é complicadíssimo, sabe? Eu não teria essa capacidade toda de correr para lá e para cá. Tem uma amiga minha que fala que ela se tornou mãe quando a filha dela nasceu. Ela falou, Carolina, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Eu fico, misericórdia. Ainda bem que então não vai nascer mãe nenhuma aqui. E é bem isso. Eu só queria ressaltar mais uma coisa da Tati, que eu acho, bem como a Niri falou, é muito legal conversar com as pessoas. Porque a Tati falou assim, eu já conheci pessoas que tiveram filhos e tiveram filhos e falam que não se arrependeram. E quem não teve diz que se arrepende de não ter. Eu tenho duas pessoas bem próximas a mim, assim, do meu círculo pessoal, que não tiveram filhos. E no meu processo da laqueadura e tudo mais, para realmente confirmar para eu mesma sobre a minha não decisão, eu perguntei para essas pessoas, para essas duas mulheres, né? Falei, qual que é o teu arrependimento de não ter tido filho? E a resposta foi nenhuma. Teve uma amiga minha que não teve, ela falou, olha, eu já quis ter, numa época e tudo mais, só que a vida foi passando, e daí eu fui estudando, e daí não achei ninguém legal para dar um pai legal, e foi, mas eu não me arrependo. Quando eu fui fazer meu exame cardiológico para laqueadura, a moça perguntou que exame que eu ia fazer, a gente foi conversando para tirar aquela sensação de exame, né, coisa assim ruim, não que seja ruim, mas ela foi conversando e tudo mais, falou, vou fazer uma laqueadura. Ela olhou a minha ficha assim, falou, mas você tem 25 anos, quantos filhos você tem? Eu falei assim, não tenho nenhum. Ela olhou assim, e o médico aceitou? Eu falei assim, sim, existe uma lei, né, e tudo mais. Ela falou assim, olha, eu tenho um filho de 18 anos, eu dou a minha vida pelo meu filho, mas se eu tivesse pensado melhor, eu não teria. E eu sempre escuto isso. Uma vez eu perguntei até para minha mãe se ela se arrependeu. Ela falou que ela não se arrependeu. Mas, assim, com todo respeito também, eu acho que nenhuma mãe vai falar que se arrependeu assim tão abertamente. Eu acho que é uma construção, sabe? Eu acho que o amor que uma mãe sente por um filho é tão grande que ela não vai falar que ela se arrependeu. Mas existe as exceções que são, eu não me arrependi, mas se eu tivesse pensado melhor, eu teria feito tal coisa antes, eu teria estudado mais antes, eu teria, sabe? Eu teria tido um filho mais velha. E é muito interessante, porque eu nunca conheci uma mulher, nunca, que não teve filhos e se arrependeu. Mas eu já conheci mulheres que tiveram filhos, a mãe arrependida é uma delas, mas pessoalmente eu nunca conheci mulheres que tiveram filhos e falaram que se arrependeram, não é isso. Mas que se pudessem escolher, não teriam. Essa é a escolha que elas fariam hoje. E daí tem todas aquelas conjunturas, né, das relações. Primeiro é a do trabalho, né, porque um filho você para a sua vida. Do estudo, eu acho que do estudo é a maior, assim, a maior, porque não ter um filho, a relação estudantil de quem, pelo menos a minha, né? Desculpa, eu tô falando mais por mim aqui. A minha relação estudantil é super tranquila, eu tô terminando o MBA na USP, que tá arrancando meu couro. Eu tô fazendo um TCC por eles, mas olha, cada vez que eu falo com meu orientador é uma chorada diferente. E se eu tivesse um filho, isso não me caberia fazer. Eu tenho uma amiga que veio de Mato Grosso para cá, e ontem a gente saiu à noite e tudo mais para conversar e ficar com as nossas outras amigas. E hoje eu acordei super tarde, assim, e eu pensei, se eu tivesse filho, isso não teria acontecido. Eu não estaria usufruindo dessa situação, justamente porque a maternidade, ela vai me burlar em todas as fases da minha vida. Até a relação do trabalho, a minha relação com o meu trabalho é muito tranquila. Eu tinha muito medo de falar sobre isso no meu trabalho. E até que um dia eu tive que fazer uma consulta médica. Eu ia ficar uns dias, assim, fazendo consultas médicas no processo da laqueadura.
E eu tive que contar para minha chefe, que não é puxar saco dela, mas ela sabe quanto eu admiro ela, eu acho ela uma gigante processual, ela é uma advogada aqui de Curitiba. Eu vou falar o nome dela aqui, porque é doutora Aruanda Spire, ela é maravilhosa, até que eu mandei uma mensagem para ela, falei, doutora, né, eu preciso, meu nome é Carolina, é ótimo, eu preciso fazer uns exames, umas consultas reiteradamente durante esse mês, né, que era mês de março, porque eu vou fazer uma laqueadura porque eu tenho vontade de não ser mãe. E daí ela falou assim, sério? Como que é o nome desse teu médico? E ali eu me senti super acolhida. Depois eu contei para algumas pessoas do escritório. Me senti super acolhida também. O meu chefe, super querido, me acolheu muito, assim. Então, graças a Deus, apesar de eu ouvir tantas coisas desnecessárias de outras pessoas, inclusive teve uma situação que a minha mãe me defendeu. Ela tinha um compromisso, surgiu um compromisso para ela no dia da minha cirurgia. Ela falou, eu não vou poder ir porque a minha filha vai estar operando. E a pessoa perguntou, sério? Ela vai operar do quê? A minha mãe falou, ela vai fazer uma laqueadura. E daí a pessoa falou assim, mas por quê? Mas, nossa, mas não pode. Ela falou assim, por que não pode? Daí a minha mãe falou, ao mesmo tempo que a tua filha tem sonho de ser mãe, a minha não tem. É a mesma coisa, só que ao contrário. E ela me contando isso, a gente ora de rir hoje em dia. Porque existe sabe, toda hora uma situação de você vai se arrepender, não vai dar certo. Essa semana, inclusive, a BBC publicou eu acho que tem bastante comentário da Niri também, né, da página da Niri lá, e tem muitas meninas que não sabem como se laquear, que não têm acesso a isso e que não têm vontade de ser mãe, porque a relação não permite, muitas delas, a maioria delas são casadas. Tem ali na foto do perfil com o marido, com o namorado, e perguntando como que eu faço. Algumas até tiveram recusa e não sabiam mais o que fazer. Então, são situações muito... não é corriqueiro, porque isso acontece todo dia, mas são situações muito pontuais que acabam desvalorizando o desejo, né, da mulher, assim, para a qualidade de vida mesmo, né? Tem várias pesquisas na área que fala sobre as relações pessoais e interpessoais, a qualidade de vida, inclusive, que abre espaço para conversar por que mulher com filho não tem uma melhor qualidade de vida. O que faz uma mulher com filho não ter qualidade de vida, né? Como nós, assim, como mulheres que não têm. Essa reportagem foi uma republicação, eu acho, da BBC Brasil. Ela foi publicada antes da mudança da lei, eu acho que, sei lá, faz uns Isso, já faz bastante tempo que a moça se laqueou. E eu achei bem interessante eles republicarem, assim, porque aí a gente nota como o assunto vem crescendo, né? Como o interesse das pessoas em saber mais sobre isso também está crescendo. E também, claro, gera polêmica, né, gente? Se vocês forem ver lá nos comentários da BBC Brasil, essa reportagem Me Laquei com 25 anos, é uma coisa assim a chamada da reportagem. E tem tanto o pessoal que apoia, quanto os haters lá, né, que detonam as mulheres que não querem ter filhos, né? Então, assim, gera bastante polêmica, mas o gerar bastante polêmica também é bom, né? Porque aí as pessoas, as que estão meio assim em cima do muro ou nunca pararam para pensar sobre aquele assunto, tem gente que nunca parou para pensar sobre o assunto. E daí parou. Mas, né, por que que tem que ser assim? Por que que não pode ser diferente? Ou, enfim, né? Então, eu fico feliz quando eu vejo esse assunto pipocando da não maternidade. Essa semana também, semana passada, ou essa semana agora, a Paola de Oliveira deu uma entrevista para o podcast, né? O podcast, aquele Quem Pode, Pode. E ela foi também questionada, questionada não, no bom sentido, né? Não foi questionada assim, por que tu não vai ter filho? Mas foi colocado durante a entrevista dela essa questão dela ter optado pela não maternidade. E isso é muito bom também, porque a gente vê pessoas públicas se expondo, tendo a coragem de enfrentar esse sistema, né? Independentemente de se elas vão sofrer retaliação do público ou não,
mas gerando essa representatividade, que a gente precisa tanto para as meninas, principalmente, que vêm aí das novas gerações, pensarem que outras realidades são possíveis. E falam assim, vocês estão incentivando as pessoas a não ter filho. Não, gente, a gente está incentivando as pessoas a terem filho com consciência ou não terem filhos com consciência. Não ter filho só seguindo a boiada, né? Seguindo o sempre foi assim ou não tem outro caminho. Então, eu adoro, assim, estar vendo que esse assunto está crescendo bastante. E também literatura, assim, livros têm surgido. Eu terminei de escrever meu livro, já estou encaminhando propostas aí para editoras. Alô, se tem alguma editora assistindo, estou aberta a propostas, né? Mas isso é muito bom também, tem surgido materiais a respeito, coisa que eu não encontrei muito na época que eu estava no meu processo de decisão, né? Eu comecei a pensar sobre o assunto lá pelos meus 30, vou fazer 42 mês que vem. Então, e lá pelos 34, 35, que eu bati o martelo, que eu realmente não queria, mas foram ali uns 4 anos, pelo menos, de muito autoquestionamento, muito autoinvestigação, muita autocrítica, e me perguntava, nossa, mas será que nem a Aline, né? Será que eu não vou me arrepender? Mas não era um sentimento que eu tinha, era uma coisa que as pessoas me falavam aquilo e me gerava aquela dúvida, sabe? Claro que a dúvida ela é saudável porque ela te leva a refletir sobre os caminhos. Tipo assim, se eu falasse, não, eu não quero ser mãe, e sem saber os porquês disso também é meio estranho, né? A gente tem que se conhecer e entender os nossos porquês, as nossas motivações. Mas se eu tivesse tido contato com esse tipo de material, esse tipo de representatividade, o caminho teria sido mais curto, né? Porque daí eu teria realmente pensado assim, nossa, eu não tô louca. Porque às vezes eu pensava assim, eu tô fora, né? Por que eu sou tão diferente das outras mulheres? Por que eu não sinto vontade de ter filhos? Porque eu não encontrava essa representatividade para me dizer, olha, tu não tem vontade de ser mãe e tá tudo bem. E é isso que com o Nasci para Ser Mãe eu tento fazer, sabe? De cada vez divulgar mais essa opção pela não maternidade. Não é uma apologia, uma militância pela não maternidade. É uma militância pela maternidade ou não maternidade com consciência, né? Que a gente se propõe, que eu me proponho e agradeço vocês aqui também, né? Porque essas conversas que a gente tem acabam indo para o mundo aí e também inspirando outras pessoas, assim como vocês foram inspiradas a conhecer mais, a entrar para o perfil, não só para o meu, vários outros, né? Tenho Sem Filhos, da Pati Librins, tenho Felizes Sem Filhos, da Lidiana, que eu já falei antes, eu vi que outros tem, acho que o Diário de um Não Planejado, tem alguns aí, né? E o Mãe Arrependida, que também é uma boa fonte, para a gente ver que nem tudo são flores. Que a realidade mais trash, assim, mais pesada do mundo materno existe, né? Mas então é isso, gente. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Só completando isso que a Carol falou, que eu escutando, Carol, eu vejo que realmente essa história do arrependimento também entra muito nisso, para a gente se manter alienada, né? Porque o que eu ouvi é exatamente isso. A gente arrepende de não ter tido, mas a gente não arrepende de ter tido. E aí, com Mães Arrependidas, né, o livro daquela pesquisa e tal, você vai vendo que as mães podem se arrepender sim, né, assim, e aí eu fui conversando também, esse que eu te contei que eu conversei com a minha prima, que ela já é mais velha e tal, ela não tinha arrependido, aí que a chave vira, que você fala, existem outras realidades, mas essa história eu acho que que eles incutem na cabeça da gente do arrependimento é para manter isso, né, a gente meio alienado nessa coisa de nem parar para pensar, ir fazendo, e aí eu achei o máximo a Vitória falar, né, de trazer esse assunto, porque eu acho que a gente nem tem, né, assim, agora acho que tem isso da internet poder trazer todos esses perfis, a gente poder conversar, mas é porque quando eu estava nesse processo, eu acho que eu nem parava para pensar que poderia ser diferente, sabe? Eu sentia uma culpa de não estar querendo, de não estar sustentando, mas aí eu mesma pensava assim, gente, será que eu não vou arrepender?
mas todo mundo arrepende, será que eu não vou arrepender? E aí aquela famosa coisa, e quem vai, e na velhice, como é que vai ser? Né, assim, e aí, por isso que sua página foi tão importante, o Não Nasci para Ser Mãe, porque vai te dando outras opções, né, assim, o que você pode fazer que não necessariamente ter isso, assim. E minha irmã é o contrário, né, igual eu falei, ela queria ter um monte de filho com gêmeos no meio, ela super se realiza na maternidade, e aí quando trabalha com criança, assim, e aí quando meu sobrinho nasceu, hoje ele já é mais velho, quase um idoso, mas assim, quando ele nasceu, ela pegou aquele serzinho pequenininho e falou assim, ai, que bom, eu não preciso devolver ele para ninguém, ele é meu. E eu pensei assim, ai, que bom, eu posso devolver, eu não preciso levar para casa. Eu acho que isso marca, né, assim, a diferença, já tinha alguma coisa assim, ela tá super realizada e agora, né, assim, eu também, hoje eu dou graças a Deus por todo o processo que eu passei e pela minha decisão, mas eu acho que o arrependimento é para essa fala é para manter a gente alienado, né, assim, e que bom, Vitória, que a gente pode falar disso, porque realmente eu achava que a gente não tinha outras opções, né, assim, é muito, porque eu falei que foi solitário, assim. Exatamente. Inclusive, todos os argumentos sobre a não maternidade, eles são muito rebatidos com o óbvio, né? Quando eu fiz a laqueadura, muita gente falou assim, nossa, mas isso é muito definitivo, não tem volta. Eu falei, tá, mas ter filho não é definitivo, dá para devolver, a gente devolve onde? Daí, se a gente se arrepende. Só para terminar aqui a minha fala, porque eu falo bastante, se você deixar, a gente vai até amanhã da manhã. Tem uma reportagem da Oprah na Vogue, muito legal. Ela fala sobre a realização pessoal dela sem filhos, né? Que ela não se arrepende nem de não ter tido filho, nem de ter casado. E eu peguei para mim mesma, assim, que é sobre ela fala assim: eu trabalho 17 horas por dia. Quando eu chego em casa, só tenho o meu cachorro me esperando, que não vai cobrar nada de mim, absolutamente nada. Não vou precisar, por exemplo, fazer um café da manhã, não vou precisar fazer um jantar, não vou precisar trocar fralda, não vou precisar nada, né? O meu marido também vai estar lá e ele, como ser humano pensante, também tem essa obrigação com o cachorro. Então, não teremos maiores problemas. E quando me perguntam por que de você não ter filho, eu falo porque eu não tenho tempo para ter filho. Eu tenho tempo para cuidar da minha carreira, eu tenho tempo para estudar, que não tenho tempo também, né? Mas tudo bem, essa parte a gente não vai contar. Eu não tenho estrutura física, psicológica, nenhuma para ter filho. Assim. Eu acredito que tem uma moça no Histórias de Terapia que ela fala o seguinte: sonho de ser pai, né? Ele vai carregar 9 meses, ele vai sentir a dor de um parto. Quando a criança chorar, é para ele que ela vai correr. Então, assim, com todo respeito também aos homens aqui, porque hoje em dia todo mundo se ofende, né? Mas vamos. Esse sonho, assim, não nos cabe, não, sabe? As pessoas, elas querem muito estereotipar, que fala, né? Você vai se arrepender, mas ninguém fala da mãe que se arrependeu, ninguém fala do pai que tinha sonho de ter filho, a mãe foi lá, realizou, daí ele desistiu do sonho, né? Mas a gente precisa pensar para a gente não se arrepender de não ser mãe. A gente precisa pensar se é essa a nossa vontade ou se é a vontade externa da sociedade, uma sociedade totalmente estereotipada, para não falar outra coisa. Obrigada, menina. Também a questão que a Tati trouxe, né? Ai, da velhice, como é que vai ser na velhice e tal? Vai se sentir sozinha, não só na velhice, né? Tem gente que fala, mas tu vai viver a vida sozinha, não sei o quê. Essa semana, uma seguidora falou no grupo do WhatsApp, lá, agora eu não lembro o nome dela, tá? Depois eu vou... Até nem sei se ela gostaria que falasse o nome dela, né? Mas ela falou assim, solidão não é solidão quando é uma escolha. Né? A gente está escolhendo este caminho de não ter filhos, então a gente não está escolhendo, a gente pode, quem sabe, um dia vir a ficar sozinha, mas foi nossa escolha essa, sabe? Então não é solidão, foi uma escolha. E outra coisa, quantos
pessoas idosas que têm filhos e os filhos não estão nem aí, ou porque não estão nem aí mesmo, ou porque não podem, por algum motivo, estar perto dos pais, né? Ou porque estão fazendo a vida em outro lugar e não podem parar de trabalhar, por exemplo, né? Para estar mais perto da assistência, enfim. E daí sim eu acho que é solidão, porque eles estão esperando um retorno dos filhos e aquele retorno não vem. Eles estão esperando a presença dos filhos e eles não estão ali. Isso é solidão, sabe? Então, essa nossa escolha de não ter, eu não vejo como solidão. Eu amei a frase que essa seguidora lá disse, né? E vou usar a partir de agora, porque eu achei formidável, sabe? Solidão não é... A nossa solidão da não maternidade não é uma solidão, porque é uma escolha. E eu vejo isso também. Que às vezes as pessoas que têm filhos se sentem muito mais sozinhas do que quem não tem. E não espera, né, nada de ninguém. Não digo, não vai esperar nada de ninguém, mas eu acho que vocês me entenderam, né, o que eu quis dizer. Que essa espera pelos filhos deve ser dolorida, inclusive, quando ela não acontece. Né? Então, é isso. É a questão da expectativa, né, que colocam demais. Eu estava conversando com a moça, né, que espera de fazer um exame. Ela disse que eu falei que eu não queria, que eu não quero. Ela falou, e na velhice? Ela disse, filho não é garantia de velhice. Depois que eu aprendi isso, eu digo, justamente não é. Então é isso, né? Nós estamos aí com mais de 1 hora aí já de papo. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, falar sobre outro assunto também. Ou falar o que acharam do encontro, para a gente ir se encaminhando aí. Eu queria dizer que, como eu já falei, esses encontros para mim são muito importantes, né, para poder me ajudar a ver outros pontos de vista e tal. Para isso, eu acho que as redes sociais são muito boas, né, para a gente acabar conhecendo pessoas que pensam diferente, o que podem levar a gente a reflexões que a gente poderia não ter se a gente não tivesse essa oportunidade. Então, para mim, foi bom participar e eu gostei muito de estar aqui com vocês. É isso. Mais Eu alguém? também quero agradecer, porque eu me sinto acolhida com as meninas e Mira é minha inspiração. Aí, vamos juntas, de mão dadas. Carol e Tati, querem dar uma palavrinha aí? Bom, vamos lá. Eu sou suspeita de falar, porque eu adoro esses encontros, acho muito legal. É a minha segunda vez aqui só. Mas vamos ter os nossos restos de encontro junto comigo. Infelizmente, vocês vão ter que me aturar. Mentira. Mas obrigada mais uma vez. Miri, você é necessária. Tua página é necessária. Já falei sobre isso aqui. Acompanhava muito, muito antes mesmo, já sabendo da minha escolha, né, da não maternidade. Então, muito obrigada às meninas também. Desculpe alguma coisa, desculpe por falar tanto assim, mas é muita coisa para falar, meu Deus, isso é muito assunto. Mas muito obrigada, e sempre que eu puder ajudar alguém, puder contribuir com alguma coisa, eu estou à disposição, só chamar. Eu também quero agradecer. Eu acho que é tão importante a gente poder falar, porque só assim, eu que sou psicóloga, né, eu trabalho com a palavra, então a gente vai é só elaborando, é minha aposta, né. E mais do que isso, assim, de poder, isso que vocês falaram, disso poder ser mais democratizado, né, esses outros pensamentos, essas outras possibilidades, assim. Então, né, assim, que não existe um único jeito, não existe uma única forma, nem de ser mulher, nem de ser feliz, nem de nada disso, né, não tem receita. Então a gente que vai inventando, né, cada um inventa a sua, assim. E é muito bom ter esse lugar de acolhimento mesmo. Eu adoro.
quanto a ser necessárias, somos necessárias, né? E a gente juntas, nós temos mais força, e se fosse só a Neriane lá sozinha, falando não nasci para ser mãe, não ia valer de nada. Então, a ideia é congregar mulheres, né, com esse mesmo caminho, assim, esse mesmo desejo, para inspirar pessoas a refletirem sobre o assunto. Então, mais uma vez, eu agradeço por vocês estarem aqui, compartilhando, permitindo que essas partilhas de vocês né, possam ser divulgadas para a gente inspirar cada vez mais e mais pessoas. Então, agradeço de coração aí, Nena. E mês que vem eu estou pensando em fazer um bate-papo sobre essas frases padronizadas que a gente ouve e trazer os contrapontos, tá? Eu ainda não pensei num título pro encontro, mas quero fazer sobre isso, acho bem interessante, né? Tipo o que vai ser na velhice? Aí vamos conversar sobre essa frase, né? Trazer umas frases assim para a gente debater, acho que vai ser bem rico, tá? Então, um beijo para vocês, um UPA bem apertado, vamos que vamos, e dale que dale.